superar a crise da fé. Muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida, nós passamos por crises da nossa fé. Esses homens passaram, mas não superaram a crise da fé. Eles cederam àquela crise. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ceder às pressões deste mundo. Amém, queridos? Nós aprendemos neste domingo passado sobre combater o bom combate. Amém, queridos? Nós aprendemos como é bom, isso é fundamental, é essencial para a nossa fé, para a nossa vida cristã. E agora Israel está diante de um combate, e Israel deixa de olhar com os olhos de Deus e começa a olhar com os olhos naturais. Há muitos irmãos julgando que a terra de Canaã tipifica a habitação celestial que desfrutaremos depois da morte, e isso, porém, está longe de ser verdade. Nós sabemos que o Egito tipifica o mundo com sua escravidão, mas Canaã tipifica a vida cristã abundante. Quantos podem dizer amém? Entre o Egito e Canaã existe o deserto. O deserto, ele é inevitável e todos nós passamos por ele. Todavia, nós não podemos pensar que a vida cristã ela é vivida no deserto. Amém, queridos? Você não nasceu, você não foi escolhido por Deus para viver no deserto. Amém, irmãos? O deserto, ele tipifica a vida cristã vivida na carne, segundo o nosso esforço próprio. Os que andam na carne não podem agradar a Deus e nem desfrutar de uma vida plena, uma vida abundante, uma vida extraordinária em Deus, uma vida vitoriosa em Deus. Todos nós passamos ou passaremos pelo deserto. Amém, queridos? É ali que nós nos deparamos com a crise antes de entrar em Canaã. É a crise da fé, é a crise da dependência, é a crise de Cádiz Barneia. Todos nós já estivemos no Egito, debaixo da escravidão do faraó deste mundo. Todavia, o Senhor nos libertou. Amém, irmãos? O Senhor nos libertou do jugo deste mundo. O Senhor nos libertou do jugo de faraó. Portanto, nós somos livres em Cristo Jesus. Todavia, irmãos, o Senhor já nos libertou com seu sangue, e pela travessia do Mar Vermelho, agora o inimigo não tem, diga comigo, o inimigo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. O inimigo não tem mais autoridade sobre você. Desperta, igreja do Senhor, porque o inimigo não tem mais autoridade sobre a sua vida. Depois de ter deixado o Egito, que simboliza esse mundo, nós entramos no deserto. Todavia, nós temos que ir direto para Canaã. Porém, há um deserto, diga comigo, há um deserto a ser atravessado. E o deserto, ele aponta para o tratamento de Deus na nossa carne. É no deserto que a nossa carne é morta e o nosso espírito é vivificado. É inevitável passarmos por este deserto. É inevitável, mas não precisamos viver toda a nossa vida nele. Há uma relação íntima entre a carne e entre o deserto. E é por esse motivo que o deserto ele simboliza a vida da alma, a vida da carne e da incredulidade. Somente quando nós aprendemos a crer, aprendemos a depender de Deus, nós entraremos em Canaã. Antes, porém, nós temos que passar pelo teste da fé de Cádiz Barneia. Olha o texto que nós demos início hoje. Você pode voltar lá em Salmos. Olha o texto que nós demos início hoje. Ele fala justamente disso.
Glorificarei ao Senhor com a minha vida e salmodiarei enquanto ele existir. Não poreis a vossa confiança em príncipe, nem em homem em cuja mão não há salvação. O que o salmista está dizendo? A nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém, queridos? De Cades Barneia, Moisés enviou 12 espias, 12 príncipes. Não eram homens qualquer, eles eram líderes, eram os cabeças, eram os príncipes das suas tribos, para observar a terra e trazerem um relatório. Todos eles testificaram que Canaã de fato era uma terra boa, era uma terra que emanava leite e mel, era uma terra tão fértil a ponto de produzir cachos de uvas que era necessário 2 homens para carregá-los. Um homem não poderia carregar sozinho. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 e 9 diz assim: diz que a terra era de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que saíam dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, terra de vides, figueiras e romeiras, terra em que se come pão sem escassez, e nada falta nela, terra cujas pedras são como ferro, e de cujos montes cava-se cobre. Irmãos, não era uma terra qualquer. A promessa que Deus tem para a sua igreja, para Israel, não é uma promessa qualquer. Deus tem vida, mas Ele tem vida abundante, Ele tem uma vida extraordinária. O plano que Deus tem para você é um plano extraordinário. Canaã simboliza um tipo das riquezas insondáveis de Deus. As águas em abundância, elas representam o refrigério do Senhor. Tome posse sobre a sua vida. Alguns simbolismos, aqui em Deuteronômio capítulo 8, as águas falam da abundância e representam o refrigério do Senhor. O trigo e a cevada simbolizam o pão que desceu do céu para o nosso alimento. Amém, queridos? As vides e as figueiras exprimem a satisfação plena que o Senhor tem para nós. Há também a riqueza do ferro e do cobre, como uma expressão de que Deus não nos tem chamado para a pobreza. Será que você crê nisso, irmão? Será que você crê na promessa de Deus? Repita comigo: Deus não nos chamou à pobreza, à miséria, mas Ele nos chamou para uma vida farta e abundante em Cristo Jesus. Você está entendendo, querido? Os espias, eles confirmaram que a terra era realmente boa, muito fértil. Havia, porém, alguns problemas. O povo que habitava na terra era poderoso e as cidades eram fortificadas. Os espias, ao invés de olharem para a herança de Deus, para a promessa de Deus, eles olharam para os problemas. Em vez de olharem para a herança de Deus, que Deus estava concedendo a eles, eles olharam para os adversários, eles olharam para si mesmos, sentindo-se desprezíveis diante dos inimigos, ao ponto de se acharem como gafanhotos. O povo que vimos na terra são homens de grande estatura, gigantes diante dos quais éramos como gafanhotos, e assim também éramos vistos por eles. Foi Deus que falou isso para eles? Não. Eles deram ouvido à voz do diabo. Eles ouviram a voz do inimigo, o inimigo das nossas almas. Eles cederam à voz do inimigo. Quem disse para eles que os inimigos os via como gafanhotos?
Na sua incredulidade, eles deram lugar às mentiras do diabo. O grande problema do povo de Deus é este: desconhecer o seu próprio valor, esquecendo que Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Você já venceu, você já é vitorioso. Essa leve, momentânea tribulação trará um peso honroso de glória. Eu devo combater o bom combate, completar a carreira e guardar a minha fé, porque a vitória é a certeza que Deus já nos deu. Foi isso que nós aprendemos no domingo passado. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. Por isso que eu e você precisamos aprender a combater o combate. Nós precisamos aprender a vencer a crise da fé. São palavras essenciais para as nossas vidas nesses dias. Se eu não sei quem eu sou, então facilmente eu vou ceder às ameaças do inimigo. Contudo, quando eu conheço o meu Deus, quando eu conheço quem eu sou em Cristo, quando eu conheço a minha força no Senhor, as minhas armas, o poder que está em mim, eu me encho de coragem, eu destruo o meu adversário. Porque há uma promessa: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nós somos aquilo que nós falamos e aquilo que nós julgamos ser. Se nos vemos fracos, se nos vemos como gafanhotos, então somos fracos e somos como gafanhotos. É nisso que nos tornamos. Os espias olharam para si mesmos, esqueceram do Deus a quem os chamou, do Deus a quem eles foram escolhidos como povo de propriedade exclusiva de Deus. Esquecendo de olhar para aquilo que Deus é e para aquilo que eles eram em Deus. Aquele relatório, ele desonra aquilo que Deus prometeu. Em Números capítulo 14, versículo 36, lemos que os espias não acreditaram na palavra de Deus, foram feridos com praga diante do Senhor. Eles morreram porque eles induziram o povo à incredulidade, induziram o povo ao pecado. O pecado deles foi muito grave, pois não apenas afetou a eles, mas também toda a congregação e toda aquela geração. Nós devemos ter muito cuidado. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Você precisa ter muito cuidado para não conduzir outros ao desânimo com as suas palavras. Nós devemos ser como Josué. Diga comigo: eu preciso ser como Josué e Caleb, que tiveram uma palavra de fé, conclamando o povo para que subisse e conquistasse a terra. Não baseado na sua força, não baseado na sua capacidade militar, mas baseado na promessa. Deus tem uma promessa, e se Ele fez, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, Deus é fiel. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Se nós lermos o restante da história, nós veremos um Caleb que entrou em Canaã, que destronou, que derrotou os anaquins, tomou posse da terra. Em Josué capítulo 15, versículo 14, nós lemos um Caleb que viu gigantes, mas não os temeu, porque era maior aquele que estava nele. Era maior, era mais poderoso. Não sei como você está, meu irmão,
não sei em que nível a sua fé está, mas eu quero dizer para você hoje que Deus quer nos levar a um outro nível de fé. Nós, ao nos depararmos com as dificuldades, não devemos temer. Em vez disso, fixemos os nossos olhos na promessa de Deus, no seu poder sobre nossas vidas. Aquele povo, por ter falhado no teste da fé, os filhos de Israel permaneceram no deserto. A condição estabelecida por Deus para a posse de Canaã restringia-se a duas atitudes. Eles precisavam de fé. Diga comigo, fé e dependência de Deus. Há muitos de nós, há muitos irmãos vivendo na sequidão do deserto, simplesmente porque não creem que podem entrar na posse da herança a que tem direito. Os motivos porque os filhos de Israel foram derrotados no deserto foram basicamente três. Primeiro, eles olharam para si mesmos. Eles olharam para o inimigo. Segundo, eles foram incrédulos. Não creram na promessa. Não confiaram na promessa. E terceiro, eles confessaram a derrota. Eles confessaram a derrota. Sabe, queridos, durante alguns anos da minha vida, eu fiz luta livre, eu participei de alguns campeonatos em Manaus, no Amazonas, e sempre há um nervosismo na hora de você entrar em um combate. Mas eu tinha uma técnica comigo. Deus me deu uma técnica. Eu entrava naquele combate e na minha mente eu estava a todo momento declarando: eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu olhava para o meu inimigo, ele podia ser mais alto, mais forte, mas eu olhava e dizia: eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. E ainda que durante aquele combate eu sofresse alguma queda ou algum golpe, eu me levantava e dizia: eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. E no final daquele combate eu venci. Eu me lembro de uma vez em que minha esposa, já grávida da nossa filha, ela foi para a academia e lá os professores, quando eles viam que a namorada ou a esposa estava lá, então eles botavam para marinar do cara. Então naquela época eu me lembro que meu professor botou um cara muito grande para lutar comigo. E eu olhava para aquele homem taludo, meu irmão. E eu, com aquele físico todo de 63 quilos. E eu olhava os braços daquele homem. Meu Deus do céu, eu vou ser humilhado aqui na frente da mulher. E a minha parte machista dentro de mim dizia: rapaz, tu não pode ser humilhado na frente da mulher. Senão ela nunca mais vai. Ela vai olhar para ti e vai dizer: vou já chamar aquele cara lá. Então, eu me lembro que eu fui para a luta naquele dia. Em apenas 5 segundos eu desmaiei aquele homem. Menos de 10 segundos eu desmaiei ele. Eu nem acreditei. Eu fiquei tão determinado que eu fiquei cego. Quando eu vi, eu tinha desmaiado, rapaz. Eu disse: agora vou ter todo o respeito. Você está entendendo, querido? Muitas vezes, diante do combate, você olha para o seu adversário. Você não precisa olhar para o seu adversário. Olha para o teu Deus. Ele é maior do que o teu problema.
Ele é maior do que o teu dilema. Ele é maior. Sabe? Portanto, nós temos nós temos que tomar 3 atitudes contrárias a essas, para que não entremos na crise da fé. Quantos querem vencer? Quantos não querem entrar na crise da fé? Diga amém. Quantos não querem viver a crise da fé? Diga amém. Então, a primeira coisa que você precisa fazer: olhe para Deus. Já dei a dica, né? Então, olhe para Deus. Olhe para Cristo. O diabo imaginou que Jesus, sendo chicoteado, sendo exposto nu naquela cruz, ele estava vencendo. Mas mal ele sabia ele na verdade já sabia, mas ele viveu uma expectativa ali. Vou vencer. Olha aí o Filho de Deus. Então muitas vezes o inimigo olha para nós e acha que ele vai vencer, irmãos, mas ele se esquece que o maior é o que está em nós. O maior é o que está em você. O que está em você é maior que qualquer problema de saúde, é maior que qualquer problema psicológico, emocional, psiquiátrico. Eu estava lendo hoje, fazendo meu devocional no Evangelho de Mateus, e a palavra de Deus diz que Jesus curava os loucos. Jesus é o maior psicólogo e psiquiatra de todos os tempos. Você que está aí com crise de depressão, de ansiedade, Jesus é poderoso para te curar, meu irmão. Números 13:31 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem havia dito isso a eles? Quem havia dito a eles que eles teriam que vencer o inimigo pela sua própria força? Deus não disse isso a eles. O inimigo pode ser mais forte do que você, pode ser mais forte do que nós. Todavia, aquele que está em nós é maior do que os nossos adversários, é maior do que o problema de saúde, né? Nós vamos ouvir um testemunho aqui hoje no final de uma vitória poderosa contra uma saúde que tem levado muitas pessoas, mas em Cristo a nossa irmã venceu. Quantos podem dizer amém? Olha Eliseu rodeado de um grande exército. Diz lá em 2 Reis capítulo 6, versículo 15 a 18, diz a palavra assim: tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, o que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Quando o exército do inimigo vier contra ti, faça como Eliseu. Peça que Deus os segue. Quando lutamos revestidos da força do Senhor, não importa se o adversário é maior, não importa se o adversário é mais poderoso, não importa se o adversário é mais numeroso do que nós, pois Deus é quem peleja por você. Deus é quem peleja por nós. Deus é quem peleja por esta igreja. Portanto, pare de olhar para si mesmo
Pare de olhar para as suas limitações. Seja fiel, ande em santidade, olhe para Jesus. A segunda atitude negativa daqueles espias é porque eles foram incrédulos. Ao contrário disso, creia na promessa do Senhor, né? Eu sempre canto aqui um hino da harpa cristã que fala sobre isso. Firme nas promessas do Senhor. Esteja firme, confia na palavra do Senhor, ainda que as circunstâncias estejam contrárias, confia no Senhor e o mais Ele fará. Olha o que diz Números 13:32, e diante dos filhos de Israel, informaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Este é o grande problema daqueles que vivem no deserto. Eles duvidam da palavra de Deus. Deus diz que eles são fortes, mas eles insistem em olhar para a sua fraqueza. Deus diz que Cristo levou sobre si na cruz todas as enfermidades, mas eles insistem em olhar para a doença. Deus diz que eles já foram libertos do pecado, mas eles insistem em suas tentativas para vencer o pecado pela sua própria força. Deus diz que eles dariam a terra que mana leite e mel, mas eles duvidaram da fidelidade de Deus. Querido, será que nós também não estamos agindo assim? Será que você não está duvidando da promessa? Será que você não está duvidando? Será que não há um espírito de incredulidade atacando a tua vida? O incrédulo, ele olha para o problema, ele não olha para Deus. Todo aquele que anda na carne é introspectivo, olha demais para si mesmo. Mas se você fixar os olhos em si mesmo, com certeza você cairá em autodepreciação, autocondenação, autopiedade. E ambas as atitudes são expressões de incredulidades procedentes do diabo. Tendo, pois, João capítulo 11, versículo 32 a 45 diz: tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo, lançou-lhe aos seus pés e disse: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus com que ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se, e perguntou: onde o puseste? Respondeu-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também este não morrer? Jesus, pois, comoveu-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: preste atenção, irmão, preste atenção. Pai, graças te dou, porque me ouvistes. E eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Sabe, queridos, Jesus é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Ele teve que ser específico. Ele teve que dizer: Lázaro. Porque se ele diz:
Ressuscite agora. Todos os mortos que estavam enterrados ali ao redor seriam ressuscitados. Mas Jesus teve que chamar especificamente a Lázaro. Lázaro, vem para fora. Porque com uma só palavra, Jesus teria ressuscitado todos ali enterrados. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Diante dos problemas, não olhe para si mesmo, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus e creia em cada uma das suas promessas. Mas houve ainda uma terceira atitude negativa dos espias. Eles confessaram a derrota. Declare a vitória, profetize a vitória, confesse somente a vitória. Não declare a derrota, irmão, porque isso foi que derrotou Israel naquele dia. A terceira atitude desastrosa dos espias foi a confissão antecipada da derrota. A Bíblia afirma que em nossa língua está o poder da vida e o poder da morte. O que falamos é o que nós possuímos. Se confessamos derrota, colhemos derrota, pois palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas. Palavras repetidas são sementes regadas. Os espias confessaram que o povo da terra era mais forte que o povo de Deus. Por isso, jamais conquistaram a terra. O que é pior, revelaram uma autoimagem negativa ao se compararem com gafanhotos. O que é pior, revelaram que eles estavam derrotados antes mesmo de se colocar diante do Senhor. Nós devemos aprender a confessar somente aquilo que Deus diz que nós somos. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Existe uma promessa sobre a minha vida. Deus está comigo. As lutas virão, mas nós combateremos o bom combate. Vamos guardar a nossa fé. Vamos completar a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Ele diz ainda, Romanos 8, 31 a 39, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também a ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Oh, aleluia! 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 Você pode adorar o Senhor
Você pode glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, porque não há outro como o Senhor dos exércitos. E aí o apóstolo Paulo conclui esse texto dizendo assim: porque estou certo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está dizendo que nada pode nos afastar do amor de Deus. Portanto, meu irmão, confesse aquilo que Deus diz que você é. Confesse aquilo que Deus diz que você tem. Confesse aquilo que Deus diz que você tem e pode fazer. A Bíblia diz que nós poderíamos fazer milagres até maiores do que Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Qualquer confissão fora da palavra certamente é morte. Os espias olharam para si mesmos, demonstrando falta de fé na palavra de Deus, e confessaram a derrota. Eis os 3 aspectos da derrota de Cades Barnea. Por esse motivo, aquela geração foi rejeitada e impedida por Deus de entrar em Canaã. Morreram no deserto porque não creram em Deus. Não há nada mais triste do que se libertar do Egito e viver uma vida miserável no deserto. Muitos ainda hoje, que de fato já saíram do Egito, mas nunca provaram da abundância de Canaã. Por isso, meu irmão, decida-se hoje mesmo. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Decida-se hoje mesmo. Agora mesmo. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para o autor e o consumador da minha fé.